Aleluia. Abre a sua Bíblia no Salmo 46. Nós terminamos o culto hoje pela manhã, debaixo do entendimento de que nós estamos cuidados pelo Senhor. Estamos debaixo da custódia do Senhor. Amém, queridos? No sábado eu sentei lá em casa e no computador, e a Drica estava do lado assim, e eu pedi a direção do Senhor para que Ele me desse a palavra, e veio, né? Tanto aquilo que foi trazido hoje pela manhã, quanto aquilo que está sendo falado agora. E eu quero que você entenda que é uma palavra de Deus para a sua vida. Não me deixe te atrapalhar a receber aquilo que Deus quer falar contigo. Amém? Não diminua ao que Deus quer falar contigo, nivelando na questão da humanidade. Ouça a voz do Senhor, né? E que você possa entender que é Deus falando contigo. Então, lá no retiro de carnaval, nós liberamos o tema do nosso ano 2024-25, que é E qual é a qualidade de quem é inabalável? É a inabalabilidade. Repete rápido agora. Línguas, aleluia. É isso aí. Salmo 46, verso 1, está escrito: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Lá no retiro a Luísa foi chamada e ela explicou sobre uns ícones que serão usados durante todo o ano e que compõem a arte da representação do nosso tema 24-25. E um desses ícones, ele apontava para o Salmo 46, né, naquele folheto do bem-vindo que receberam os que foram no retiro, que estavam na cadeira, junto com um bombom, né? Você estava lá um rodapé de ícones e um deles apontava, ou alguns deles apontavam para o Salmo 46. E então a expressão de que Deus é o nosso refúgio, ela saltou ao meu coração ontem, e a partir da ideia de que nós somos inabaláveis, mas não somos intocáveis, mas estamos debaixo do refúgio do Senhor, é que veio a liberação dessas palavras, e eu quero sugerir a você, caso você possa e queira, né, que você dá uma olhada no culto hoje da manhã, que complementa agora com esse culto da noite, caso você não tenha estado aqui. A proposta dessa palavra, o título é: os inabaláveis estão debaixo das asas do Senhor. Essa é a ideia, o pessoal da mídia pede para eu te colocar título, né? Então, os inabaláveis estão debaixo das asas do Senhor, e a proposta é que você entenda o que é estar sob o cuidado de Jesus Cristo, o que é ser protegido no refúgio que Ele nos oferece, debaixo das asas do Senhor. O refúgio do Senhor sugere um lugar de segurança, amém, queridos? Um abrigo, um lugar onde a gente se encontra proteção, a gente se protege, a gente fica confortável nos tempos difíceis. E a declaração de fé que nós fazemos é: Deus é que é esse nosso abrigo, Deus é o nosso refúgio, Ele é o lugar que nós nos escondemos. Salmo capítulo 36, versículo 7, está escrito: como é precioso o teu amor, ou a tua misericórdia, ó Deus, como é precioso o teu amor, ó Deus. Os homens, ou os filhos dos homens, encontram refúgio à sombra das tuas asas. Ainda, Salmo 57, versículo 1, onde está escrito: misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que passe o perigo. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas, ó Deus, até que passe o perigo. E ainda, Salmo 91, versículo 4, apenas o versículo 4, onde está escrito: Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Amém, queridos? Os inabaláveis estão debaixo das asas do Senhor. O que significa estar debaixo das asas do Senhor? O que significa se colocar debaixo dessas asas? Talvez para poder responder isso de uma forma melhor, a gente precise
dá uma olhada no Antigo Testamento, ou na Antiga Aliança, ou na proposta do nosso Deus em nos fazer compreender as coisas celestiais, a partir de reflexos, espelhos, cópias ou referências aqui na Terra. As coisas espirituais, elas são espirituais, discernidas espiritualmente, mas é difícil para mim, para você, que somos seres carnais, humanos, naturais, racionais, alguns mais racionais, outros menos, mas racionais, e aí a gente tem dificuldade de entender as coisas espirituais. Então Deus ele faz referências com aquilo que é natural, para apontar as coisas que são celestiais. Apontar as verdades espirituais a partir daquilo que a gente consegue, enxergar. Por isso que a gente lê: os céus revelam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia diz para outro dia, não se ouve a sua voz, mas está lá, a gente sabe. Então é preciso que você entenda que para compreender, chegar, alcançar, nós seres comparativos que somos, seres limitados em nosso entendimento espiritual, nós precisamos de referências. Lá no Antigo Testamento, Deus dá uma poderosa referência através do tabernáculo. Você já ouviu falar do tabernáculo? Daquela igreja ou daquela cabana que foi orientada para Moisés fazer? Lá dentro do tabernáculo, que tinham vários lugares, eu não vou falar muito sobre isso, mas lá dentro tinha um lugar que era um lugar muito especial, separado por um véu, que foi rasgado de cima a baixo quando Jesus foi crucificado. Ali tinha uma arca da aliança. Quando eu era mais novo, criança pequena, eu assisti Os Caçadores da Arca Perdida. Alguém já assistiu esse filme, não? Os Caçadores da Arca Perdida. Porque essa era uma arca que representava a presença de Deus, e dentro da arca, leia comigo Hebreus capítulo 9, versículo 4, Hebreus capítulo 9, versículo 4, fala o que tinha lá dentro daquela arca. Eram 3 símbolos dentro da arca, onde se encontravam o altar de ouro para o incenso, no tabernáculo, lá no Santo dos Santos, onde se encontrava no Santo dos Santos o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, é o que nós estamos falando, totalmente revestida de ouro. Nessa arca, a arca da aliança, estavam 2 pontos: 1, o vaso de ouro contendo o maná; 2, a vara de Arão que floresceu; 3, as tábuas da aliança. Cada um desses elementos é uma referência e aponta para uma realidade espiritual como símbolo. E eu sugiro muito a você gastar um tempo, dedicar um tempo, buscar um tempo no seu dia e na sua vida para poder se dedicar ao estudo do que esses símbolos representam. A vara, o maná, as leis, o que isso representa. Mas o fato é que lá dentro tinha uma simbologia muito forte da presença de Deus. E essa era uma caixa de madeira toda forrada de ouro, e tinha uma tampa. Essa tampa era chamada também de propiciatório, onde eram feitos os sacrifícios, respingava lá no véu, era toda uma simbologia. Mas leia comigo o Êxodo 25, essa tampa, ou em cima dessa tampa, Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, Gênesis, Êxodo é o segundo livro, 25, Em cima dessa tampa havia ali uma escultura, 2 querubins, 2 anjos. Êxodo 25, 17 está escrito: faça uma tampa de ouro puro para colocar nessa arca, com 1,10 m de comprimento, por 72 centímetros de largura. Verso 18, eu vou ler até o 20. Com 2 querubins de ouro batido nas extremidades da tampa. Então ia fazer uma tampa para a arca e 2 querubins, um de cada lado, nas 2 extremidades. Verso 19, faça um querubim numa extremidade e o segundo na outra, formando uma só peça com a tampa. E agora o verso 20, os querubins devem ter as suas asas estendidas para cima, cobrindo com as suas asas a tampa. Ficarão de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa. Algo mais ou menos assim: um querubim voltado para o outro, com o rosto para baixo, e as suas asas estendidas sobre aquela arca. Há uma referência sobre essa ideia que me faz entender, ou me faz pelo menos, de alguma forma, compreender o que significam as asas do Senhor, estar sobre as asas do Senhor, estar sobre o refúgio do Senhor. É como se esse símbolo da arca da aliança
com os 2 querubins ali em cima, representassem: Deus protege a sua glória, Deus guarda aquilo que ele libera, Deus cuida de tudo aquilo que é importante e é valioso e que sai da sua boca. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então há uma proteção, há um cuidado, há uma guarda. E eu começo a entender melhor essa simbologia de estar sobre as asas do Senhor a partir dessa ideia que me conecta a uma asa que protege alguma coisa que está por baixo. Os querubins, com as asas estendidas, cobriam essa tampa da Arca da Aliança, o propiciatório, e ali eles guardavam a presença da glória de Deus. Talvez esse estudo ou essa ideia que você pode desenvolver ao olhar isso com mais calma, vai te ajudar a entender melhor alguns textos bíblicos. Deuteronômio, por exemplo, capítulo 32, versículo 10 e 11, está escrito: numa terra deserta, Deuteronômio 32, 10, numa terra deserta, ele o encontrou numa região árida e de ventos uivantes, ele o protegeu e dele cuidou. Guardou-o como a menina dos seus olhos, verso 11, como a águia que desperta a sua ninhada, paira sobre os seus filhotes e depois estende as asas para apanhá-los, levando os filhotes sobre as suas asas. Então essa é uma referência que aponta para uma proteção, para uma cobertura, para um suporte, para um cuidado que Deus tem com os seus filhos. Os inabaláveis estão debaixo do cuidado do Senhor. Por isso, podem declarar: Deus é o meu refúgio, Deus é minha fortaleza. Ainda, Ruth, abra comigo, Ruth capítulo 2, versículo 12. Gênesis, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. Fica mais fácil para mim para achar o texto. Ruth, capítulo 2, versículo 12. Está escrito o seguinte. Ruth, capítulo 2, 12. O Senhor lhe retribua o que você tem feito. Que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sobre cujas asas você veio buscar refúgio. É lícito buscar refúgio nas asas do Senhor. Quando eu vejo a Arca da Aliança representando a presença da glória de Deus, com 2 querubins com suas asas voltados para essa tampa, para aquilo que é valioso para Deus, para aquilo que Deus tem interesse em cuidar, eu me entendo de uma forma melhor que eu posso sim buscar refúgio nas asas do Altíssimo, buscar refúgio no esconderijo do Altíssimo, sob as asas do Senhor. Me faz entender melhor essas expressões, esses textos do Antigo Testamento. Salmo 61, versículo 4, abre lá mais uma vez, Salmo 61, versículo 4, nós podemos ler o que está escrito: para sempre anseio habitar na tua tenda e refugiar-me no abrigo das suas asas. Fica mais fácil você entender o que Davi estava falando. A tua tenda é o tabernáculo. As suas asas é a presença dos anjos, a presença da glória de Deus, a proteção e o cuidado de Deus. Esse era o anseio de Davi. Ele não estava falando de uma coisa natural, ele estava falando de uma coisa espiritual e sobrenatural, cuja referência ele entendia e cujo significado ele podia conectar. Então ele fala: Senhor, eu quero me abrigar no teu tabernáculo para sempre. Onde o Senhor está, eu quero estar. Onde o Senhor vive, eu quero viver. Onde o Senhor vai, eu quero ir. Senhor, a proteção do Senhor é aquilo que eu quero, que eu anseio para a minha vida. E é dentro dessa realidade que nos explica o que é estar debaixo das asas do Senhor, que eu quero falar contigo a seguinte afirmação: Jesus se apresenta para você como o refúgio e fortaleza para a sua vida. Jesus é o teu refúgio e a tua fortaleza. Fica mais fácil entender o livro do Apocalipse, capítulo 11, dá uma olhada lá, último livro da Bíblia, capítulo 11, versículo 19, está escrito: então foi aberto o santuário de Deus nos céus, e ali foi vista a arca da sua aliança. Foi aberto o santuário de Deus nos céus, e ali foi vista a arca da sua aliança. Houve
relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto, um grande temporal de granizo. E aí você pergunta, bom, a Arca da Aliança que Moisés construiu, então, foi para o céu, subiu, por isso que nenhum caçador da Arca perdida achou a Arca até hoje? Por isso que ela não foi encontrada? Não. A Bíblia te explica, a Bíblia fala qual foi a intenção do coração de Deus quando, através da palavra que liberou para Moisés, ensinou, disse para Moisés como as coisas deveriam ser feitas. Eu preciso, então, ler contigo Hebreus, capítulo 8, versículo 5, que faz uma referência da construção do tabernáculo, que faz uma referência a Êxodo 25, 40, mas deixa eu ler contigo Hebreus 8, 5. Eu estou caminhando para entender para você que Jesus se apresenta como nosso refúgio. Dentro dessa explicativa de se colocar debaixo das asas do Senhor, Jesus é o nosso refúgio. Então, lá no Apocalipse aparece a Arca da Aliança, e aí Hebreus capítulo 8, versículo 5, está escrito, eles servem no santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus. Já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. 2 pontos. Tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Começou a entender? Há alguma coisa que existe no céu, que nós não alcançamos, que nós não conhecemos, que nós não podemos entender. Tem livro mais difícil de compreensão do que o Apocalipse? Tantas visões, tantas coisas diferentes, tantos movimentos. A gente tem limitações para que a gente possa compreender as verdades espirituais de Deus. Mas essa da arca, quando Deus falou para Moisés, ele estava falando, tem uma coisa aqui no céu, faz essa coisa que eu tenho aqui no céu, aí na terra, para que haja uma conexão entre o céu e a terra, para que haja uma conexão entre o céu e a terra, porque sempre foi o plano de Deus que ele pudesse habitar entre nós. E céu não é um lugar, um endereço, uma coordenada no GPS. Céu é o lugar onde Deus está. Céu é o lugar onde está a presença de Deus. Posso ouvir um amém, querido? Então, você que é da antiga, tu não tem como cantar aquela música, né? Eu quero que você me aqueça nesse inverno e que tudo mais vá para o inferno. A vida é um inferno. Não. A vida é o céu, porque eu tenho a presença de Deus no meu coração. E se eu estou na presença de Deus, o céu está onde Deus está. Então eu vivo o céu. Aleluia, querido. Se você não vive o céu, é porque está te faltando presença. Está te faltando presença, Deus te dá referências para que você possa buscar essa presença, se envolver nessa presença, ou como cantamos aqui insistentemente, a minha alma anseia por ti, a minha alma anseia por ti, a minha alma anseia por ti. E é algo que a gente precisa aprender. Foi liberado lá no retiro e eu vou repetir para que você aprenda. Às vezes, a nossa mente, o nosso raciocínio, o nosso intelecto cansa de repetir as mesmas coisas, se torna cansativo, se torna enfadonho, se torna chato, se torna, ficar em pé, levantar a mão, minha alma... Sim, se você faz isso de uma forma racional, é insuportável. Mas se enquanto você faz isso, você está expressando a intenção de um coração, que você não quer que o fogo se apague, e que você está ansiando pela presença de Deus, tudo muda de figura. O que faz a vida mudar é o fogo de Deus em nossas vidas. O que faz as coisas mudarem de significado é o sentido que Deus dá para as nossas vidas. Portanto, onde Deus está é o céu. E se você cantou essa música sem a presença de Deus, foi insuportável. Agorinha. Mas se você cantou essa música na presença de Deus, foi grandioso, foi maravilhoso, foi intenso, foi libertador, foi poderoso. E você pode dizer, sim, Deus poderoso. Então perceba, a mesma coisa acontece com um e com o outro, mas um sente de um jeito e o outro sente de outro jeito, porque a presença de Deus faz toda a diferença. A referência é só uma referência. Só aponta para as coisas espirituais. Apenas mostra, é ali, é por esse caminho. A arca era assim. Tinha uma lá no céu, em Apocalipse 11, 19, fala isso, olha, a arca da aliança foi vista lá. Tinha uma aqui na terra. Então perceba, o nosso Deus que habita nos céus, e por isso ele é chamado o Todo-Poderoso, o Altíssimo,
ele também habita na terra, ele se deixa conhecer e ele se revela a todo aquele que tem um coração quebrantado, contrito, que não será de maneira nenhuma desprezado pelo Senhor. Portanto, entenda que o louvor ou um tempo estar na igreja pode ser algo fantástico, incrível, maravilhoso, pode ser um dia único na sua vida ou pode ser insuportável, chato, cansativo, você está louco para ir embora, nem sei o que eu vim fazer aqui, e aí vai depender do quê? Não é a referência que vai revelar para você o conteúdo, é o coração do adorador que vai revelar a liberação dos céus sobre a vida daquele que adora. Portanto, a gente tem que entender que as representações dos céus são feitas aqui na terra para nos conectarem aos céus. E se nós não tivermos essa conexão, se torna esquisito, se torna estranho, se torna diferente, se torna chato, se torna ilógico, se torna irracional e um monte de coisa que se torna, e aí você acaba perdendo o valor dessa conexão. Quando Jesus ele fala, Lucas capítulo 13, versículo 34, talvez você tenha lido esse texto algumas vezes, mas não sob essa ótica. Lucas capítulo 13, versículo 34, quando Jesus ele fala, Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados, quantas vezes, Jesus está falando, eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Jesus está dizendo, eu quero abraçar vocês, eu quero estender as minhas asas sobre vocês, eu quero fazer como uma galinha faz com os pintinhos, eu quero cuidar de vocês, eu quero estender a minha proteção, o meu cuidado, eu quero vocês debaixo da proteção do meu nome, da minha vida, daquilo que eu vim fazer por vocês, mas vocês não quiseram. Ou seja, eu posso me colocar debaixo das asas do Senhor, mas eu posso ser o patinho feio. Ainda pode falar isso ou já é proibido nesse tempo? Patinho feio ainda pode? Não existe não, né? Não, o patinho feio foi incluído, ele agora, ele não pode mais. Alguém que se rebela contra as coisas de Deus. O patinho deixa o patinho para lá, né? Mas alguém se rebela para as coisas de Deus. Voltou, fugiu, né? Saiu. Eu quero Deus, não quero não, eu vou embora. E se revolta e foge debaixo da cobertura de Deus. É o que Jesus está falando. Então eu posso declarar, sim, eu posso afirmar que Jesus se apresenta para mim e para você como o refúgio, como aquele que está com as suas mãos estendidas. Eu gosto de entender a doutrina da imposição de mãos, foi feito aqui, a gente estende as suas mãos para os dízimos e ofertas, né? A gente vira e mexe faz isso. Eu gosto de entender, dentro dessa perspectiva, um rei assentado no trono e estende o cetro, estende a sua mão. Eu gosto de entender as mãos estendidas. A gente não tem asa, né, querido? Mas a gente tem mãos. E essas mãos, elas entendem, elas expressam de alguma forma, um símbolo de que eu estou abençoando, de que eu estou nisso, de que eu estou cuidando, de que eu estou guardando, de que eu estou agindo. Então, em algum momento, de alguma forma, em algum lugar, quando nós estendemos as mãos, nós estamos vendo a referência daqueles querubins que foram cunhados em ouro, colocados sobre a tampa da arca, ali no propiciatório, e se curvavam diante da glória do Senhor e estendiam as suas asas. E a gente fala, olha, eu estou abençoando, eu estou cuidando, eu estou guardando daquilo. E é nesse sentido que eu entendo o meu Senhor que estende as suas mãos e fala para mim, vem se colocar debaixo das minhas asas, porque eu sou o refúgio e a sua fortaleza, socorro bem presente no tempo da angústia. Ainda em Apocalipse, Jesus fala, venham, todos vocês que têm sede, venham, vinde, comprai, venham, sem dinheiro, sem nada, vinde, todos vós que têm de sede, vinde às águas. O Senhor chama você, vai até Ele, venha até Ele. Então perceba, há um convite de Jesus para que você se coloque debaixo dEle. A gente se coloca debaixo de tanta coisa, né? A gente se coloca debaixo de tanta coisa. Tem gente que se coloca debaixo do currículo, tem gente que se coloca debaixo do quem indica, do QI. Tem gente que se coloca debaixo do pai, da mãe. Tem gente que se coloca debaixo da sua própria capacidade, da sua própria força. Tem gente que se coloca debaixo de tantas coisas. Servos de Deus, inabaláveis, são chamados a se colocar debaixo das asas do Altíssimo, debaixo da proteção do nosso Senhor Jesus Cristo.
Abra em Hebreus capítulo 9, versículos de 11 a 14. Hebreus capítulo 9, verso de 11 a 14. Está escrito o seguinte. Hebreus 9, verso 11. Quando Cristo veio como sumo sacerdote, está de novo fazendo referência lá ao tabernáculo, que tinha lá um líder chamado sacerdote, e que ele pegava o animal, o sacrifício, e apresentava diante de Deus. Então, quando Cristo veio como sumo sacerdote, dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mão do homem. Isso é, não pertencente a essa criação. Está falando que Cristo entrou naquele tabernáculo que está escrito lá em Apocalipse, capítulo 11, versículo 19. Aquele que foi visto. Jesus entrou lá, naquele. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, como era a referência aqui, mas pelo seu próprio sangue. E ele entrou no Santo dos Santos e, de uma vez por toda, obteve a redenção eterna. Obteve eterna redenção. Ou seja, esse texto fala que o sangue de bodes e touros, verso 13, sobre as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros, era uma cerimônia, os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, oferecerá a nossa consciência, me confundi aqui. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Então perceba, o que a gente tinha de referência aqui era o seguinte: o camarada ia lá, pegava um animal, levava para o sacerdote pegava naquele tabernáculo, oferecia aquele animal, era feita uma cerimônia. Tudo aquilo era um exemplo, era uma referência do que Cristo, o Cordeiro de Deus, iria fazer por nós. Não num tabernáculo humano, natural, não, mas naquilo que se representava na eternidade. Então, Cristo ofereceu a si mesmo de forma imaculada, pura, para que você pudesse ser um adorador livre de uma consciência pesada, livre de uma consciência que te acusa. Veja Hebreus capítulo 9 ainda, só que agora o verso 24, diz assim: pois Cristo não entrou em santuário feitos por mãos de homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele, Cristo, entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Aleluia! Perceba, o que Jesus Cristo fez por nós foi no campo da eternidade. Eternidade. É cruel, é estranho, é feio. Quando nós vamos a Cristo, buscando apenas as coisas do campo, do que é terreno. Cristo entrou no tabernáculo feito nos céus, ele derramou o seu próprio sangue para que eu e você tivéssemos a vida eterna, para que nós tivéssemos o direito de entrar na presença dele por toda a eternidade. Por isso que a gente pode declarar: ó morte, onde é que está, ó morte, a tua vitória? Aleluia! Porque nós somos vencedores até mesmo da morte. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Digo e repito, a morte para aqueles que não têm Cristo é o fim de todas as coisas. Mas para mim e para você, que fomos selados pelo Espírito Santo de Deus, é a porta de entrada na eternidade, garantida por Jesus. Então perceba, o mundo vai dizer: morreu, acabou, é o fim. Deus se levanta e vai dizer: chegou o teu dia, chegou a tua hora, é vida. Entra no gozo do teu Senhor, entra no lugar de paz, de esperança, conquistado por Jesus na cruz do Calvário. É totalmente diferente a linguagem humana, natural, terrena e dessa época, da linguagem do Senhor, sobrenatural. Agora perceba, por que então que Cristo não te matou ainda? Pergunta para o seu irmão: por que Cristo não te matou ainda? Já que Ele quer você no céu do lado dele. Sabe por quê? Porque Ele quer que você seja um pequeno Cristo aqui nessa terra. Ou Ele quer que você seja um cristão. Ele deixou você aqui, você está vivo, porque Cristo tem planos na sua vida, tem propósitos, tem ideias a seu respeito.
Você não está aqui de bobeira. Você não está aqui de passagem. Agora, o que você faz com a tua vida é uma responsabilidade que você vai apresentar diante de Deus. Por quê? Porque há planos de Deus para a sua vida, para a sua história. Ah, mas eu estou sofrendo. Ok, mas eu aprendi que eu sou inabalável. Eu sou uma pessoa que está debaixo da custódia do Senhor. E quem está debaixo da custódia do Senhor? O maligno não vai permanecer aprisionando. Não vai. Então perceba, através do sangue de Jesus Cristo, e nós vamos ceiar hoje. Eu até peço aos irmãos que estão organizando a ceia, que já se preparem, os irmãos do louvor podem voltar. Perceba, nós estamos ceando hoje, lembrando, trazendo à memória. Esse é o símbolo do corpo e do sangue de Jesus. Então, onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar dizendo para você o seguinte: ceia não é só comer um pedaço de pão, beber um pouquinho de suco de uva, que nem vinho é, porque a gente tem que se preocupar para não ter nenhum ex-alcoólatra, alguém que está preso, então a gente oferece suco de uva. Mas são símbolos poderosos. Eu não posso banalizar aquilo que Deus coloca como uma referência poderosa para a minha vida. Eu não posso dizer é só mais uma coisa, é só mais um símbolo, é só uma coisa comum. Não! É o sangue de Jesus Cristo que me tira todo pecado. É o corpo de Jesus que foi morto na cruz do Calvário, para que ele entrasse no santuário, não feito por mãos humanas, mas o santuário eterno. Porque eu não tinha nem condição de chegar no santuário natural. Eu tinha que ter o acesso à presença de Deus por uma outra pessoa, por um sacerdote. Mas agora em Cristo eu tenho direito. Esse é o novo e vivo caminho que Cristo me proporcionou. Então a pergunta que você precisa se fazer é: eu quero a presença de Deus na minha vida? Porque se eu quiser, eu tenho acesso à presença de Deus para a minha vida. Vontade, volição, inclinação, desejo, escolha, tudo a tua parte na aliança. Talvez para você sair da tua casa e vir para uma igreja seja um sacrifício, amém. É o sacrifício que Deus quer para você. Talvez vir para a sua igreja e ficar 2 horas cantando aquela mesma coisa seja um sacrifício, amém. É o que Deus quer para a tua vida. Não despreze os símbolos que o Senhor coloca disponíveis para você, porque eles são uma referência daquilo que é sobrenatural, para te conectar ao céu. Se você se desconecta do céu, mas continua ligado no símbolo, se torna um religioso. O que faz a diferença entre o Evangelho e todas as outras religiões? Dizem que são 11 religiões, né, matrizes, e as outras todas desenvolvidas a partir dessas 11. Mas seja lá a conta que você quiser fazer. O que faz a diferença do Evangelho é a presença do Deus vivo em nosso coração. O Deus vivo que faz tudo novo. Deus vivo que muda nosso coração. Para encerrar, Hebreus capítulo 10, verso 9 e 10, está escrito o seguinte. Hebreus capítulo 10, verso 9, Jesus acrescentou: aqui estou eu vim para fazer a tua vontade. Lembra de Jesus na cruz? Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me desamparaste? Lembra? O desespero de Jesus pela impressão da solidão, pela confusão que o Jesus homem, ele sentiu naquele momento. Mas qual foi a palavra de Jesus? Contudo, Senhor, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Seja feita a tua vontade. E ele cancela o antigo, como era antes, para estabelecer o novo, o segundo. O Antigo Testamento, ele é encerrado, cancelado, cumprido na morte de Jesus, na vontade de Jesus. Quando Jesus, de boa vontade, ele se entregou e falou: eu não quero isso, Pai. Se der para tirar, tira, mas seja feita a tua vontade. Quando Jesus faz isso, ele cancela o Antigo Testamento e nos leva para o Novo Testamento. O Novo Testamento, uma nova aliança. O sangue derramado na cruz é o que a ceia vai representar.